Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, eu irei comentar sobre a singularidade, né? Acrescentando o fato de ser aliás, o fato de ter coragem de ser diferente dos outros, né? Enfim, mesmo com erros, eu vou continuar no conteúdo, certo, pessoal? É o seguinte, o que acontece aqui no Brasil é que, de certa forma, há um preconceito para com indivíduos que saem da manada, né? Que é o meu caso, por exemplo, né? Por quê? A população brasileira, de uma certa forma, ela é muito conformista, ela não se revolta contra o status quo atual, né? Por um lado, né, até que é bacana o fato do Brasil ser muito pacifista, né? Mas por outro, existe um defeito, que é justamente o conformismo, né? Então, o que passa a impressão de que tu tem que aceitar o status quo atual e não pode se rebelar, né? Quer dizer, se tu se rebelar, será motivo de vergonha, né? Eu já falei por inúmeras vezes, né, que o que seria motivo de vergonha para eles, para mochileiros, por exemplo, é motivo de orgulho para mim, certo? Então, a gente precisa ter esse tipo de coragem para não aceitar o que os outros querem para sua vida. É sobre isso que se trata. Porque a população, de certa forma, também daqui do Brasil, ela é um tanto que coletivista. Se você ter uma personalidade, uma individualidade, é lógico que essa questão está sendo cada vez mais desvalorizada, né? Então, é muito complicado, porque as pessoas confundem muito o seguinte, né? Essa questão do pacifismo com o conformismo. Eu não admito esse tipo de confusão, né? Eu entendo que a gente deveria ir pelo lado que é o seguinte, ó, em que a gente entende o sistema atual e é lógico que iremos criticar, por exemplo, essa inversão de valores no Brasil, que está estratosférica, né? Por exemplo, né? Quer dizer, corrupção desenfreada, né? Imprensa enviesada, né? Não é querendo falar muito comentar muito sobre política aqui não, pessoal, até porque o intuito é diferenciar também, diferenciar o canal nesse sentido, né? Mas vocês entenderam, né? Existe esse sistema atual ao qual segue trabalhando, por assim dizer, e logicamente que é muito mais fácil trabalhar em prol desse sistema do que propriamente ir contra ele, né? Então, se você se basear muito pelo que os outros dizem, isso vai gerar uma manada, né? Isso vai gerar um certo tipo de padrão ao qual a gente pode também, né, ter certos tipos de
críticas, por assim dizer. Né? Então, a gente vê que claramente, pessoal, a singularidade ela não é respeitada, ela não é um tesouro no Brasil, né? Então, pessoal, né? Por isso, por exemplo, que meu canal não tem todos os inscritos, porque o Brasil ele valoriza muito mais o que os outros fazem, o que a manada faz, do que aqueles que têm coragem o suficiente para serem diferentes, né? Diferentes do sistema, do status quo atual, né? Então, logicamente, né? Repetindo, que é motivo de vergonha para eles, é motivo de orgulho para mim, né? Então, essa questão de não valorizar liberdades individuais é uma questão que para mim não bate, né? Tem gente que quer viver desse jeito. Enfim, cada pessoa sabe do que quer para tua vida. Tem gente que prefere se validar pelos outros do que ter uma validação interna. Entendo que cada pessoa faz o que quer da sua vida, mas é preciso ter coragem o suficiente para autenticidade, personalidade suficiente para se voltar contra tudo aquilo que está errado no Brasil, né? Enfim, né? É lógico, né, que pessoas que têm a ousadia o suficiente para ser diferente dos outros será criticada, mas quem é que não é criticado nessa vida? Que atira a primeira pedra, convenhamos, né? Então, pessoal, essa questão da singularidade ela não é muito preservada no Brasil, né? O que mais é incentivado é que você se valide pelos outros, que tu siga a manada, que tu tente se encaixar de alguma forma na sociedade. Eu já falei para vocês que é o seguinte: não me encaixar nessa sociedade atual é motivo de orgulho para mim. Por quê? Novamente, pessoal, se trata muito mais de ter uma validação própria, né? Quer dizer, ter uma originalidade, do que propriamente e ver por tal artista, pelo que tal artista está fazendo, por exemplo, né? O que tem de artista, entre aspas, no Brasil, pessoal, que pratica ilegalidades, não está na história. Uma coisa também que não é valorizada no Brasil é justamente a honestidade. Quer dizer, ser honesto no Brasil é como se fosse sinônimo de ser otário, que eu discordo veementemente. Né? Honestidade deveria ser algo muito positivo, mas não é encarado dessa forma por mochileiros, né? Dessa forma, né? Então era isso, pessoal. É o que eu tinha para dizer sobre o assunto, né? É lógico, pessoal. É lógico que todos aqueles que pensarem diferente no Brasil serão condenados, entre aspas, pela sociedade, porque a sociedade quer muito mais seguir a manada do que propriamente valorizar a personalidade. Eles querem seguir muito mais a manada do que propriamente ser diferente, porque o ser diferente no Brasil
é motivo de vergonha para a sociedade, né? A sociedade quer que você se misture, entre aspas, né? Quer dizer, se misturar com qualquer pessoa, por favor, né? Por favor, né? Hoje em dia, pessoal, tá muito difícil confiar nos outros. Convenhamos, né? Então não é com qualquer pessoa que você vai ter algum tipo de contato, né? E logicamente, né, pessoas aos quais tu converge melhor, tu vai querer mais aproximação, né? Diferentemente de outras pessoas. E, pessoal, nunca foi tão fácil se destacar, né, de certa forma nessa sociedade, porque é todo mundo, né, a maioria seguindo um padrão, né, enquanto tu prefere seguir um caminho diferente. Não é porque você está caminhando diferente que necessariamente tu está errado, né? É sobre isso que se trata, né? Então eram esses os pontos, né, que eu queria trazer nesse vídeo, né? A gente tem que ter coragem o suficiente para se diferenciar dos outros, independentemente de que isso vai ser vergonhoso para os outros ou não. O que os outros dizem sobre você não importa, pessoal, no final das contas, certo? Então era isso, valeu, até a próxima.